em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar com a reflexão do livrinho do RCC Responde, perguntas e respostas sobre o Ministério para as Famílias. Pergunta 27. Podemos afirmar que o casamento é o meu caminho de santidade? Por quê? Sim. Após o matrimônio, inicia a igreja doméstica. Viver o amor ao próximo. A gente exercita a paciência, o perdão, a perseverança, a mansidão, a fidelidade e a castidade. Pergunta 28. Qual a diferença entre estar casado no civil e estar casado no civil com o sacramento do matrimônio? A diferença consiste em gozar das graças próprias do sacramento do matrimônio, como nos mostra o Catecismo da Igreja Católica. Os esposos cristãos, no seu estado de vida e na sua ordem, têm no povo de Deus os seus dons próprios. Essa graça própria do sacramento do matrimônio destina-se a aperfeiçoar o amor dos cônjuges e fortalecer a unidade indissolúvel. Por meio desta graça, eles auxiliam-se mutuamente para chegar à santidade pela vida conjugal e pela procriação e educação dos filhos. Toda vez que vem falar de estar casado no civil e na igreja, né, eu lembro muito daquela passagem de Jesus que ele falava assim, da moeda, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Então nós temos casamento do civil, que eu falo assim, é da sociedade, é do nosso mundo aqui que a gente vive, é o de César, né? E o sacramento religioso, o sacramento na igreja, Santa Igreja, que é o dá a Deus o que é de Deus, né? E olha o que é interessante, os esposos, eles auxiliam mutuamente. Ele auxilia ela auxilia ele a chegar à santidade. Então, você casado, você tem a função de se esforçar para que o seu parceiro seja santo. Você, parceiro, né, tem que se exercitar, contribuir para que a sua parceira seja santa, né? Pela vida de casado de vocês. Mas olha, presta atenção, não é fazer com que a vida dela tenha tanta turbulência, tanta provação que ela vai chegar pelo sofrimento, né? Então, assim, não é isso. Tem santos que, né, casados que chegaram a ser santos, mas pela provação, né? Viveu tanta provação no casamento, mas foi fiel a Deus da mesma forma e conseguiu ser santo, né? Então, assim, quando a gente fala no matrimônio, no casamento, nessas duas pessoas, saber que eu decidi ir pro céu não sozinho, né? Eu decidi ir pro céu com alguém. Então eu busco minha santidade e contribuo. Dou o melhor de mim para que aquela pessoa que está comigo também que busque a santidade e chegue ao céu, né? E esses dois também têm a missão, né, de educar seus filhos aos céus, né? Procriar e formar filhos, né, para Deus. Vamos povoar o céu, né? Número 29, que é o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio significa a união de Cristo com a igreja, que confere aos esposos a graça de amarem com amor, como Cristo amou a sua igreja, né? Ótica da Igreja Católica, matrimônio é um sacramento e uma instituição cuja essência reside na criação divina do homem e da mulher. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Um sacramento é algo sagrado, né? Você falar assim, eu tomo a missão, o Senhor, ele veio e nos criou, né? Nós somos formados por Deus, mas ele precisa de nós, né? Então ele precisa do homem e da mulher para que continue a sua criação procriando, sim, né? Desculpe a comparação, mas se você vê os animais, né? Eles seguem, digamos assim, eles não vão se fazer, como é que fala? Evitar ter filhos, né? Eles simplesmente aceitam, né, a natureza. Agora, nós como seres pensantes, nós utilizamos a nossa capacidade de raciocínio de forma a contrariar o nosso Criador, né? Porque assim, não, se o Senhor ele pede uma coisa, mas eu determino isso porque isso aqui não me é agradável, né? Então eu não quero ter muitos filhos, então eu vou parar por aqui. E eu peço assim desculpa para aquelas pessoas que sim, não, eu não tenho condições, eu só quero ter um filho e tudo mais. Eu não concordo, você tem o direito de não concordar, mas é meu dever enquanto cristã católica, de qualquer católico, quando for falar da palavra de Deus e sobretudo viver como se realmente diz a palavra. A própria igreja
voltando aqui, o reflexão, então assim, às vezes a gente usa a nossa raciocínio para poder dizer, né, as coisas do Senhor. Não, mas eu não quero, mas hoje em dia é diferente. Gente, a igreja, ela é muito fiel. A igreja, igual eu falei, ela não vai mudar. O Senhor nos ensinou de determinada forma, a igreja vai permanecer assim, fiel ao Senhor, a igreja do Senhor. Ela vai permanecer assim. Então, assim, independente do que eu acho, do que eu acredito que eu consigo ou não, a gente tem mania de falar assim, eu faço isso, eu posso isso, tudo mais. Mas quem sabe, quem mais me conhece é Deus. Eu não me conheço como Deus me conhece, né? E às vezes eu coloco tanta limitação na minha vida, em que Deus fala, minha filha, você sabe, você não, mesmo que você não saiba que você pode, eu sei que você pode, porque quem te capacita sou eu, né? Então, assim, é você falar, Senhor, eu quero casar e vou dar continuidade ao seu projeto de vida, que é o quê? Procriar, né? Trazer para o mundo novas vidas. E neste mundo que a gente vive, estas vidas preparar, né, esses, digamos, servos do Senhor ali para o céu, não é isso? Como construir a harmonia conjugal ao longo da vida, né? Essa aí né, ao longo da vida matrimonial. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, já não são mais que uma só carne, é um só, né? Essa harmonia conjugal precisa ser pautada no amor e no respeito mútuo. A aliança matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de vida toda é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges, que planificará com a ajuda da graça de Deus, né? É plano de Deus a família, né? É plano de Deus. E ele fala que a harmonia é o quê? Tem que ser pautada no amor, no respeito, né? Amor, respeito, né? Estando ali em comunhão sempre com o Senhor, né? Então, assim, não tem como, gente, a gente viver... quando a gente fala em amor e respeito, às vezes a gente pensa assim num plano macro, né? Mas em tudo que você faz e você vive, tem que haver amor e respeito. Ao acordar, se você vai cumprimentar, tem dias que a gente não acorda bem, tem dias que a gente acorda irritado, tem dias que a gente não tá bem. Porém, o fato de eu não estar bem, eu não posso penalizar o outro como eu não estar bem, né? Então, assim, ainda que eu não esteja bem, eu tenho que tratar o outro, né? Como a gente tá falando do matrimônio aqui, vamos falar do esposo e da esposa, ou dos cônjuges, então, assim, eu trato ele com amor, eu trato ela com amor, com respeito, que eu quero também que me trate, né? Então, e detalhe, gente, não é com vingança. Por quê? Porque às vezes a gente faz isso e não tem a mesma coisa em troca. Mas não é porque não é a moeda de troca. Eu faço isso por amor a Deus, né? A gente tem que entender que o matrimônio, ele digamos assim, é um ato de amor a Deus muito grande, assim como o sacerdote, assim como os religiosos, que renuncia para poder servir ao Senhor, a igreja, através da igreja. O matrimônio também é da mesma forma, né? O problema é que a gente não vê o matrimônio como algo sagrado, e isso é muito grave. Então, assim, observa, será que o padre, será que a freira, será que o religioso, eles estão tratando as pessoas como eles são tratados? Não. Se a gente for observar, às vezes, quantas vezes o clero, ele é humilhado, ele é perseguido, ele é matado por nós mesmos leigos, ou, né, na convivência ali, que é natural, porque nós somos humanos e erramos. E ele, como servo filho de Deus, ele tem que retribuir com amor, né? Ele tem que sempre acolher seus fiéis com amor. Não, mas eu machuquei o padre, eu preciso confessar. Ele vai ouvir minha confissão. Ainda, embora eu tenha, às vezes, maltratado ele vai ouvir minha confissão. Ele vai me dar o perdão dos meus pecados, ele vai me aconselhar, entendeu? Então, você observa que, independente de como ele é tratado, né? Por exemplo, o sacerdote, ele não vai devolver com a mesma moeda e vai te destratar. Ele não deve. Se acontecer, tudo bem, é um pecado dele, ele que resolve ali com o Senhor, né? Mas assim, ele não deve, ele tem que nos atender com amor, com carinho, porque ele passando com um problema, não pode ser desculpa para não servir ao Senhor com amor, né? E dar o devido respeito. Quando eu respeito o outro, eu estou respeitando o Senhor. Quando eu desrespeito o outro, eu estou desrespeitando o próprio Deus. Porque Deus habita naquela pessoa, correto? Então, assim também serve para o esposo e para a esposa. Então, independente, gente, se você está em crise, se
por exemplo, no seu matrimônio, se de repente seu esposo ele é grosso, sua esposa só dá patada em você, você não pode, em forma nenhuma, retribuir o mal com o mal. A gente dá aquilo que está dentro do nosso coração. Eu não admito que o mal fique em mim. Então eu vou exercitar sempre que saia de mim o bem. Então, eu levei, assim, eu fui humilhada, eu retribuo com amor. Talvez eu não vou ficar lá, meu amorzinho, talvez não, porque a gente fica, né, chateado, magoado, mas eu vou ajoelhar como um ato de amor, vou orar, vou pedir sabedoria ao Senhor, o que eu faço? Eu te apresento meu esposo, eu te apresento a minha esposa. Eu não sei lidar, essa situação tá assim, tá me machucando. Conversa com o Senhor e devolva sempre com amor e com gentileza, né? Gentileza não quer demais, gentileza não faz mal, né? Às vezes, se a gente for pensar bem, imagina que você é sempre muito maltratado, você se sente maltratado assim, a pessoa não te dá atenção na sua casa, ou te responde com tanta grosseria, e aí você vai retribuir com gentileza e com amor. Se precisar, oi meu amor, você precisa de quê? Tal, não, eu vou fazer. Então você vai fazendo esse gesto contínuo. Quando você vê aquela plantação de amor que você vai fazendo dia após dia, você vai colher, porque isso vai transformar o coração daquela pessoa que antes só sabia te apontar os seus erros, só sabia te tratar com grosseria, só sabia te ignorar. Então, assim, para que isso mude, quem tem que fazer a plantação sou eu. Eu que tenho que plantar amor, plantar respeito, plantar atenção, carinho. Eu tô precisando de atenção. Imagine, você não tem a atenção que você espera de seu esposo, sua esposa. Dá atenção para ele. E não desista não, porque se você... A graça sua tá lá. Então, assim, não podemos parar no meio do processo. Então, o que acontece? Você vai, planta, vai chegar o dia, cuida daquele terreno, vai chegar o dia que você vai receber, né, a retribuição de tudo isso, né? Porque o matrimônio é uma vocação. A aliança matrimonial tem papel fundamental na salvação da pessoa e da sociedade humana e reflete o amor esponsal de Cristo por seu povo, né? Um chamado de Deus pelo qual o homem cumpre o desígnio do pai em deixar seu pai e sua mãe para unir-se a uma mulher, né? Eles dois são, de modo que eles são dois. Não são dois, mas uma carne só, né? Então, matrimônio é uma vocação, né? Em que você é um só. Eu não vou, gente, assim, se a gente aprende tirando as pessoas que estão com problemas mesmo, né? Problema de, assim, a questão de amor próprio, tá com depressão e tudo mais, quer se matar. Tirando esses casos que são problemas de saúde, né? Eu não vou pegar uma faca e vou ficar me ferindo. Eu não vou fazer mal a mim mesmo, né? Então, quando eu estou fazendo mal ao meu parceiro, à minha parceira, né? Ao esposo, à esposa, eu estou fazendo mal a mim, porque nós nos tornamos uma só carne. Então, não importa a situação, você tem que desejar e querer bem a esta pessoa, porque você está fazendo isso por você mesmo. Porque vocês, quando se casaram, se tornaram uma só carne, uma só pessoa, né? Uma só criatura no Senhor, né? E aí eu lembro que, eu não lembro qual foi a pregação que eu vi, quem foi que falou assim, ó, sua obrigação é levar sua esposa ao céu. Eu falei, imagina você chegar no céu, e aí você chega lá, o Senhor fala assim, cadê a sua metade? Você não vai, entendeu? Cadê a sua metade? Cadê o seu papel de evangelizar o seu marido? Cadê o seu papel de evangelizar a sua esposa? Imagina quando chegar o tempo lá do Senhor e chegar no céu. Cadê a sua metade? Vocês se casaram, tornaram uma só carne, né? A obrigação do casal ali é realmente, gente, levar, cuidar, zelar. E o inimigo, ele não dorme o tempo todo ali tentando para fazer a gente cair. Então, que a gente possa realmente lutar, né? Ser aquelas pessoas, para que não chegar o tempo, né? Da nosso encontro com o Senhor, a gente não chegar só à nossa metade, né? Faltando aquilo que o Senhor nos confiou, aquela outra pessoa, né? Que faz parte de mim, né? Que faz parte de você. Então, assim, lutar com as armas que você tem, as armas da fé, né? Com a fidelidade ao Senhor, para que você possa cumprir bem o seu papel de casar. Que o Senhor possa nos abençoar. Né? Nos próximos vídeos nós vamos ver sobre a harmonia conjugal. Nos possa abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.